Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 25 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. O capítulo 25 tem por título o Progressivo Conhecimento de Deus. Sem dúvida, a maior necessidade da personalidade humana é conhecer a Deus pessoal e experimentalmente. Isso em razão de quem Deus é e de quem é e o que o homem é. Deus é a essência da vida inteligente e autoconsciente, e o homem foi criado à sua imagem. Deus é amor e o homem foi feito para Deus. Então, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é, em essência, uma vida inteligente e autoconsciente, uma das maiores necessidades da nossa personalidade é conhecer Deus de uma forma pessoal e também através da nossa experiência. Alguns textos bíblicos nos dão uma luz acerca desse assunto. Por exemplo, Romanos 1,19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer? A gente já tem que partir desse princípio, que Paulo diz que nós só podemos conhecer a Deus na medida em que Ele se deixa ser conhecido por nós. E o autor da carta aos Hebreus, ele fala sobre quem é o homem. E a gente pode entender no Hebreus 2, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que o autor bíblico diz: mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. E nós vemos isso, essa explicação, né, do que é o homem, ou de quem é o homem, né, que é um pouco menor, foi feito um pouco menor do que os anjos, mas foi feito com glória e honra. Deus o coroou como glória e honra e o colocou sobre todas as obras das mãos de Deus. Por quê? Porque em Gênesis 1, 27 fala que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a gente pode entender que o homem ele foi criado por Deus, para a glória de Deus. Ele foi colocado por Deus no mundo para que ele pudesse governar todas as coisas, ser mordomo, né? Cuidar das coisas criadas. E como imagem e semelhança de Deus, como seres conscientes, né? Seres inteligentes, racionais, nós temos sim essa particularidade, né, da nossa personalidade que nos leva a procurar conhecer mais a Deus, a procurar ter mais experiência com o Senhor. E nós vemos aqui também em João 4,16, que o autor Tozer fala, né, que Deus é amor, e 1 João 4,16 diz isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então isso prova, né, categoricamente que nós temos sim uma partícula de Deus em nós, fomos criados à imagem e semelhança dele, fomos colocados, né, como pessoas inteligentes, racionais e somos objeto desse grande amor de Deus. E por isso nós precisamos conhecê-lo mais, procurar conhecê-lo mais. Quem não quer, né, conhecer quem ama ou por quem é amado? Muito lindo isso. E Isaías 45, 5 e 7 nos dá assim uma luz, né, sobre quem é Deus. Eu sou o Senhor, ele próprio falando através do profeta. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Que Deus tremendo esse, né? Que nós temos que procurar conhecer, cada dia mais buscando ter experiência com esse Deus, conhecermos, né, os seus atos poderosos. E o interessante, né, é que o profeta transcreve aqui o que Deus falou, que Deus diz assim: ainda que tu não me conheças, ainda que nós não conheçamos a Deus, nem naquilo que ele se deixa conhecer, ainda assim, ele diz aqui, né, que ele cuida de nós.
desde do sol, né, desde o nascer do sol até o poente do sol, porque fora dele não há outro Deus. Ele cria a luz e as trevas, ele faz a paz e o mal, ele faz todas as coisas. Nós precisamos realmente, né, procurar conhecer esse Deus. E Gênesis 2,16 diz: E o Senhor ordenou e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Aí é que está a questão. Deus nos fez seres racionais que têm o livre-arbítrio, a escolha, né, de procurar obedecê-lo ou não, e ele deu uma ordem a Adão, e Adão então desobedeceu, usou a sua liberdade de escolha, porque Adão poderia escolher fazer a coisa certa, ele tinha total condição de escolher fazer certo, e ele não fez. E da mesma forma hoje nós temos o livre-arbítrio para escolher conhecer, buscar conhecer ou não a Deus, cada dia mais. E o autor continua: a primeira descrição de Deus e do homem quanto da criação mostra uma íntima e sincera comunhão. Adão ouve enquanto Deus lhe explica como deverão ser as coisas com ele em seu lar no Éden, e fixa umas poucas e fáceis regras para a sua vida na terra. A cena toda é serena, descansada e cheia de beleza, mas a comunhão não durou. É o que eu falei aqui, que esse texto fala sobre isso, que Deus deu, como o autor diz aqui, né, umas ordens poucas, tranquilas de se obedecer, que era simplesmente: de toda a árvore do jardim você pode comer, só não come daquela. Seria, né, simples aos nossos olhos, mas aí é que tá, né? Nós temos a liberdade de escolher obedecer ou não ao Senhor. E, como diz aqui, a comunhão não durou. A própria semelhança de Adão com Deus, a saber, sua liberdade de escolha, permitiu-lhe, embora não o tenha compelido a isso, fazer uma escolha contrária à vontade de Deus. Assim o pecado entrou e a maravilhosa comunhão se rompeu. Do ponto de vista humano, a redenção deve ocupar o primeiro lugar entre os atos de Deus. Nenhuma outra realidade da divindade exigiu tão vasto e preciso conhecimento, tal perfeição de sabedoria e tal plenitude de poder moral. Então, aqui no início desse capítulo, o que a gente precisa entender é que nós temos a necessidade de conhecer Deus, e uma das coisas primeiras é justamente que o homem, ao escolher desobedecer a Deus, se fez pecador. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade, ele nos deu a oportunidade da reconciliação com ele. Então, precisamos conhecer esse Deus. E essa questão é muito importante, é um dos primeiros passos de verdade que nós devemos dar para conhecer Deus, que é que apesar do homem ter escolhido desobedecer, ter caído no pecado, Deus escolheu perdoar e remir o homem. Isso é uma das primeiras facetas de Deus, podemos dizer assim, de que ele é aquele Deus amoroso, realmente paciente, bondoso, misericordioso. E nós vamos ler alguns textos aqui. Gênesis o 2,16, nós já lemos, né, que Deus deu ao homem a ordem para que ele não comesse da árvore do jardim, que pudesse comer de todas as demais árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. E Gênesis 3,6 fala: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O homem escolheu desobedecer e ele comeu então daquela árvore que ele não deveria ter comido, e aqui fala, né, nos reporta isso. E Gênesis 3,15, aí fala do amor de Deus, da possibilidade de salvação através da aceitação do plano de salvação do Senhor. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando a Adão que da semente da mulher viria um que iria ferir, né, a cabeça de Satanás.
E a gente sabe que lá em João 3,16 se cumpre essa palavra, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, e 1 Timóteo 2, 5 e 6 nos diz exatamente quem é essa pessoa, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, o que nós precisamos é aprender de Deus e com Deus é que, apesar do homem ter escolhido desobedecer ao Senhor, Deus nos deu esse plano de salvação maravilhoso. E João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se nós estamos nos esforçando para conhecer Deus, essas são verdades que precisam ser estudadas e precisam ser cridas, que Ele é o único Deus, somente há um Deus, único e verdadeiro, e Jesus Cristo, que é o seu Filho que Ele mesmo enviou. Então são coisas sobre Deus que nós precisamos conhecer e estão ao nosso dispor, para que a gente possa caminhar, né, pelo caminho do conhecimento de Deus. Como duas vontades opostas, uma à outra, e ambas livres, podem harmonizar se foi problema de Deus, e de Deus somente, e com infinita sabedoria e poder, Ele o solucionou mediante a obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto que Cristo é Deus e homem, pode representar bem cada um deles diante do outro. Ele é o árbitro que pode ficar entre o homem alienado e o Deus ofendido, e estender sua mão sobre ambos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí o versículo 1 Timóteo 2, o 5, né, e o 6, que diz que esse Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Jesus Cristo sendo nosso Deus, ele veio a essa terra e ele entregou-se a si mesmo. É uma outra verdade muito importante que nós devemos conhecer sobre o nosso Deus. Na verdade, grande número de crentes cristãos supostamente firmes nada sabem da comunhão pessoal com Deus. E aí está uma das mais graves fraquezas do cristianismo atual. Porque a gente precisa entender que quanto mais a gente conhece Deus, mais nós temos comunhão com Ele, comunhão pessoal com Ele. Só vamos ter comunhão com Deus se nós o conhecermos e buscarmos aquilo que é possível ser conhecido dele. E que Ele é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que forma a luz, que forma as trevas, o mal e o bem. Ele é esse que faz diferença na nossa vida e que veio em carne e habitou entre nós através da pessoa de Jesus, que entregou-se a si mesmo para nos perdoar o pecado da desobediência de Adão, que nós herdamos por sermos, né, filhos de Adão, né, filhos do pecado. E o autor continua: o conhecimento experimental de Deus é a vida eterna, e aumentar o conhecimento resulta em uma vida mais ampla e mais completa, que foi o que nós lemos aqui em João 17,3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então nós precisamos entender isso, que Deus, ele é espírito. O teólogo Langston diz isso: Deus é espírito, mas ele veio em carne, ele veio na pessoa de Jesus e corporalmente ele se apresentou a nós. E ao reconhecermos isso, ao recebermos esse sacrifício de Jesus como salvação para nós, nós conseguimos ter um conhecimento experimental de Deus, um conhecimento de termos o Espírito Santo dentro de nós, após nós aceitarmos a Jesus como Salvador. Para conhecermos a Deus, é necessário que sejamos semelhantes a Deus em alguma medida, porquanto coisas totalmente desiguais não podem combinar, e seres totalmente desiguais nunca podem ter comunhão uns com os outros. É, pois, necessário que usemos todos os meios de graça para harmonizar as nossas almas com o caráter de Deus. Então, nós temos que conhecer Deus naquilo que nos é possível, porque na medida que nós conseguimos conhecê-lo, nós nos tornamos mais iguais a Ele.
Nós precisamos buscar isso, através do conhecimento de Deus, adaptar, né, com a ajuda, obviamente, do Espírito Santo, porque de nós mesmos a gente não vai conseguir, mas com a ajuda do Espírito Santo, conseguir adaptar a nossa prática de vida ao que Deus é. E Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Para nós, aqui ele fala, interessante, né? Que duas pessoas de natureza totalmente opostas nunca poderiam ter comunhão. E é verdade. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas no momento em que a gente começa a buscar o conhecimento de Deus e através disso nós encontramos o conhecimento de que nós somos pecadores, de que Deus veio na pessoa de Jesus, morreu pelos nossos pecados, reconhecemos esse plano da salvação, aceitamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e a nossa natureza pecaminosa, ela é então renovada, restaurada, ela assume, né, uma medida espiritual de forma que a gente comece a ter comunhão com Deus. E desfrutar este crescimento, esse crescente conhecimento de Deus exigirá que ultrapassemos as metas tão despreocupadamente estabelecidas pelos evangélicos modernos. Devemos fixar em Deus nossos corações e buscar resolutamente subir acima do nível de inércia geral do cristianismo corrente. A gente, infelizmente, ele fala aqui sobre os movimentos evangélicos modernos, que a gente precisa, né, ultrapassar isso, porque a maioria dos evangélicos, não sei maioria, não vamos generalizar, né? Mas uma grande parte tem aquela visão de que conhecer Deus é receber dele aquilo que se pode ter de material. Então, muitos evangélicos modernos pensam assim: quanto mais se ganha de Deus, mais se tem de Deus. Mas a gente sabe que não é verdade, a gente precisa acabar com isso, porque o nosso nível espiritual ele tem que ser acima do material. Jesus sempre nos falava sobre isso. Nós não devemos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, para que as coisas que a gente precisa, materialmente falando, possam nos ser acrescentadas. Quanto mais nós conhecemos Deus espiritualmente, mais nós temos comunhão com Ele, mais a nossa vida vai se parecer com a vida dele, menos necessidades materiais nós teremos, porque a nossa alma será suprida pelas coisas realmente necessárias, que é a presença de Deus. E Oséias 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Nós precisamos realmente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o que Tozer nos mostra aqui, que o pontapé inicial para se conhecer Deus é primeiro reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, único Senhor. Reconhecer a Jesus Cristo como aquele enviado por Deus para nos dar vida eterna. Saber que essa vida eterna nos é dado quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. E através dessa aceitação nós recebemos o Espírito Santo em nós. E através desse recebimento do Espírito Santo em nós, nós podemos cada dia mais ter mais e mais consciência de quem é Deus e desenvolvermos a nossa natureza pecaminosa em uma natureza espiritual que vai nos proporcionar cada dia mais comunhão com Deus. Que nós possamos de verdade buscar esse progressivo conhecimento de Deus. E nós vamos fazer esse pedido ao Senhor em oração, lendo o Salmo 139, versículos 23 e 24, que dizem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que nós possamos ter essa consciência e buscar a cada dia mais conhecer Deus através da sua palavra, através daquilo que ele nos permite conhecer, através da sua palavra e do conhecimento do Senhor Jesus. Mas nunca deixando de pedir ao Senhor que ele nos sonde, e que se ele vê em nós algum caminho mau, que ele nos guie pelo caminho eterno, que é o caminho que nos dará cada dia mais consciência de quem Deus é. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.